Convido a vereadora Estela Balardim para que conduza o senhor Rocco Francesco Donadio, diretor executivo da Domus, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. É uma honra estar nesta casa novamente. Agradeço à vereadora Rose pelo convite. A Domus é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 11 de maio de 2009, lá nas dependências do Hospital Geral de Caxias do Sul. Naquela época havia uma demanda muito grande para atendimento às crianças em tratamento do câncer infanto-juvenil e não se tinha uma casa para abrigar as crianças e tampouco a mãe, que é a responsável pela criança. Então pensou-se naquela época em fazer uma casa de passagem e nós conseguimos, graças a Deus, resolver a questão e criamos a Domus. Domus significa casa em latim e é uma casa acolhedora, é uma casa que abriga e assiste crianças com câncer. E a nossa missão é amparar, assistir física, material, social e psicologicamente crianças e adolescentes com câncer e também as suas famílias, com o objetivo de dar a elas uma condição melhor para o acompanhamento do tratamento e uma condição de vida digna durante e após o tratamento. A nossa área de atuação... Dá para a gente ir passando? A nossa área de atuação são 49 municípios que congregam a 5ª Coordenadoria Regional da Saúde e, basicamente, Caxias do Sul, Vacaria e Bento Gonçalves concentram o maior número de atendimentos da nossa casa. Os 49 municípios estão configurados nessa região. Eu consigo passar? Ah, está ali, está passando. O que nós fazemos? Só para os senhores terem uma ideia. Próximo slide, por favor. Ah, ótimo. Então, nós abrigamos, nós damos hospedagem, nós damos alimentação, nós damos remédios, nós fazemos acompanhamento do tratamento, nós damos atendimento psicológico, nós damos acompanhamento psicossocial, nós cobrimos despesas de remédios, de exames específicos para o tratamento do câncer infanto-juvenil e para a identificação do câncer infanto-juvenil. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, um PET scan custa R$ 3.500, já negociado. Os senhores vão dizer, mas o SUS não fornece esse exame? Fornece. A questão é o time. Uma criança com câncer, as células são mais rápidas no seu desenvolvimento do que o adulto. E o câncer é muito mais rápido, consequentemente. Então, eu não posso esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Uma criança morre. Nós não podemos permitir que uma criança morra. A criança é o futuro do nosso país. Então, a gente faz de tudo e paga o exame. São R$ 3.500. Às vezes, por mês, 4 exames a gente tem que fazer.
o ano passado, nós tivemos que judicializar um remédio que custava, na época, 2 milhões de reais. Imaginem os senhores, uma família simples, lá do interior de Vacaria, ou do interior de Antônio Prado, ou do interior de Caxias, precisando de um remédio que custa 2 milhões de reais. Paliativo não é o remédio que talvez cure a doença. É uma tentativa de cura. Nós judicializamos o remédio. Quando o remédio chegou, a criança já tinha morrido. A burocracia fez com que a coisa retardasse e nós perdemos uma criança. Não é? O próximo slide, por favor. Eu quero mostrar para os senhores... aqui passa. Tá, obrigado. Quero mostrar para o senhor, nesses gráficos, durante 6 anos, o que a gente já fez de atendimento, de almoço servido, de atendimento social, de atendimento psicológico, de atendimento fisioterápico. Nós temos uma criança lá em Bento Gonçalves que teve um problema no cérebro, foi operado, ficou com sequelas e nós estamos pagando uma fisioterapia especial para essa criança. Cada sessão custa R$ 280. Nós estamos fazendo o tratamento durante 6 meses. Imaginem quanto vai custar isso. Cestas básicas, oficinas de arte, transporte, enfim, a gente fornece absolutamente tudo que é necessário para a criança e para a família. Ótimo. Eu quero mostrar aqui algumas cenas dos projetos psicossociais que a gente... eu estou retrocedendo, desculpa. Aqui. Aqui são algumas cenas dos projetos que a gente executa, principalmente às sextas-feiras, quando nós reunimos na casa as crianças e as mães. E nós temos um programa para as crianças e para as mães. São recreadores, são professores, enfim, que passam 3 horas da manhã fazendo atividades, tirando a família, tirando a mãe, principalmente, daquele ambiente da dor. Porque a dor do câncer infanto-juvenil é muito grande. Outras cenas. Como nos mantemos? Nós nos mantemos com contribuições esporádicas, contribuições espontâneas, projetos esporádicos, doações de alimento, material de higiene. Nós temos o programa Nota Fiscal Gaúcha, em que o cidadão se cadastra na Nota Fiscal Gaúcha e indica a Domus como beneficiária. E de 3 em 3 meses a gente recebe uma verba. E ali a gente consegue cobrir algumas despesas com essa verba. Nós temos um carnê com 12 mensalidades, a gente faz um boleto, 12 boletos, a pessoa mesmo escolhe o valor que quer contribuir, nós não exigimos valor, a pessoa escolhe, quero contribuir com 500, quero contribuir com 10, quero contribuir com 50. A gente faz 12 boletos, entrega para a pessoa paga no banco e tudo certo. Nós temos o programa Reciclo, que é o programa das tampinhas e dos plásticos, que vocês já mencionaram, e eu estou com um carro aqui, a gente pode pegar, isso nos ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos R$ 2,50 cada quilo de tampinha, cada quilo de plástico. Né? A gente junta 1 tonelada, 1,5 toneladas, 2 toneladas mês. É pouco, porque 1 tonelada não paga um PET scan. 1 tonelada de tampinha, é muita tampinha, não paga um exame PET scan.
feito no hospital aqui do Pompeia. Então, a gente tem que juntar um monte de tampinha para poder pagar um exame desses, né? Também realizamos o brechó solidário todo mês. A gente tem um convênio com a Universidade de Caxias, ali no Centro de Convivência. Ontem, inclusive, foi realizado o brechó. A gente recebe roupas, a gente recebe calçados, a gente recebe doações, utensílios domésticos, brincos, bijuterias, coisas do gênero. Claro que em bom estado, porque as pessoas vão usar esses objetos, né? Então, a gente vende isso e faz também uma receita para cobrir as nossas necessidades, né? Nós temos várias parcerias, e uma das parcerias importantes que nós temos é com o Instituto Ronald McDonald, que agora, neste mês, dia 23 de agosto, nós realizamos o Mac Dia Feliz. Este programa, senhores e senhoras, é um dos maiores programas de apoio ao câncer infanto-juvenil existente no Brasil. Nesse dia, o último sábado do mês de agosto, em todo o Brasil, todas as lojas da rede de restaurantes do McDonald's, quer sejam franqueados, quer sejam próprias, todas elas, toda a venda do sanduíche Big Mac é revertido para instituições que abrigam, cuidam crianças com câncer em todo o Brasil. Aqui, em Caxias do Sul, a Domus faz esse trabalho com o Instituto Ronald McDonald, o Mac Dia Feliz, desde 2010, se eu não estou enganado. Então, todo ano a gente faz. E o que a gente faz com esse dinheiro que a gente arrecada? O ano passado, no Mac Dia do ano passado, nós arrecadamos R$87 mil. Esse dinheiro ele é depositado numa conta e administrado pelo Instituto Ronald e pela Domus. Nós realizamos 2 projetos com ele. Um projeto é o projeto que atende psicologicamente a mãe, a criança e a família. Na Domus, no Hospital Geral ou na própria casa. A gente vai na casa da família, quando necessário, porque o câncer infanto-juvenil, gente, ele desestrutura, infelizmente, a família. Eu imagino que vocês já tenham tido experiência com isso. Então, a família fica... A mãe sai de casa, deixa o marido, deixa o trabalho, falta dinheiro porque ela contribuía com o trabalho, ela vem para Caxias do Sul cuidar da criança e os outros ficam lá, né? Então, é um problema sério. O outro programa que nós já estamos realizando, e eu quero agradecer aqui ao vereador Edson da Rosa, porque foi com ele que a gente começou esse programa, é um programa de sensibilização dos profissionais da educação das escolas municipais de Caxias do Sul. Nós já estamos realizando esse programa. Esse programa visa sensibilizar, levar informação às professoras, aos professores, sobre os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Por quê? Os professores, os profissionais da educação, eles ficam muito mais tempo com a criança do que a gente mesmo. Na maioria das vezes, as crianças são muito mais íntimas com a professora do que com a própria mãe. Então, os professores têm um olhar holístico, um olhar mais completo sobre a criança. E ela consegue identificar que o Zezinho, lá no recreio, está mancando, por exemplo. Que a Maria, lá no fundo da sala, está com a mão na cabeça, reclamando de dor de cabeça. E a gente, quando chega em casa do trabalho, a gente não tem muito tempo para olhar para os nossos filhos. Então, os professores fazem isso. Então, a gente está levando informação aos professores das escolas
municipais, né, para que elas consigam identificar esses sinais. E a gente explicita para eles quais são os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, e eles aí têm a capacidade de indicar algum tratamento, indicar, levar um recado para o pai e para a mãe: olha, pai, leve sua criança para o hospital, faça um exame nele, peça para fazer um simples hemograma. Um simples hemograma, gente, um simples hemograma salva a vida de uma criança. Então, Edson, muito obrigado pela parceria. Nós começamos isso ano passado, né? E agora estamos realizando, fizemos um convênio com a SMED atualmente, e estamos realizando isso. O ano que vem nós vamos continuar. Nós queremos fazer esse programa nas 86 escolas municipais. Eu acho que são 82. Nós queremos fazer isso nas 82 escolas municipais aqui de Caxias do Sul. O MEC Dia Feliz acontece, então, dia 23. Se os senhores quiserem contribuir, eu estou com os tickets aqui, R$20 cada um, né? Esse dinheiro todo é revertido para essas ações que eu citei para vocês, né? E eu quero abordar agora um outro assunto importante. Falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver se eu consigo passar slide ali. Não, eu estou retrocedendo. Vamos. Bom, MEC Dia Feliz é isso. Sábado, dia 23 de agosto, o Big Mac é o sanduíche, né, que dá direito aos R$20. Né? O convênio que a gente fez com a SMED, tem algumas cenas ali, já com as professores, né? A gente reúne os professores às sextas-feiras, porque sextas-feiras é o dia em que eles... meio turno, de manhã e à tarde. Então, a gente reúne a turma da manhã e a turma da tarde. Gente, é uma experiência espetacular essa. Absolutamente espetacular. Brechó Solidário. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, para que nos ajudem também no brechó, em doar, além dos plásticos, né, a doar roupas, que às vezes tem roupa na casa da gente que a gente não usa mais. Então, né, a gente recolhe. O projeto Recicla, a gente recebe, inclusive, como é que chama? Aquelas bomboninhas de sabão Omo, água sanitária, aquelas coisas. Né? Não são só tampinhas, né? São plásticos. Né? E aqui eu gostaria, para finalizar, eu gostaria de conversar com vocês um aspecto importante, que é sobre o Condica. A Domus tem uma característica de acolhimento diferente do normal. A Domus acolhe a criança quando ela está em tratamento oncológico. Quando ela não está em tratamento oncológico, ela está em casa ou está no hospital, né? Não fica na Domus. Consequentemente, eu não tenho um serviço de convivência normal, semanal, diário. Eu não tenho isso. Né? A Domus oferece serviço de convivência esporádico. Quando o Hospital Geral de Caxias do Sul, os médicos do Hospital Geral de Caxias do Sul, nos indicam, ó, esse paciente está fazendo tal tratamento, precisa repousar em algum lugar. Porque vocês sabem que uma quimioterapia deixa a criança absolutamente desminguida, né? Então, ela tem que repousar em algum lugar, né? Então, a casa Domus está lá para isso. Então, o serviço de convivência nosso, ele é esporádico. Em consequência, eu não consigo verba do Condica por causa disso.
Entendeu, Edson? Eu tenho que ter uma frequência. Eu não tenho essa frequência. Aí eu não consigo verba, mas aí assim, ó, outro aspecto é a vulnerabilidade. Imagine uma família que recebe a notícia que o seu filho está com câncer, a mãe sai do serviço, deixa o emprego, vem para Caxias do Sul, deixa o restante da família lá. Isso não é vulnerabilidade? A criança não fica vulnerável? A mãe não fica vulnerável? Todos ficam vulneráveis, né? E por que então a gente não consegue se enquadrar dentro dos critérios hoje existentes para receber verba? É uma reivindicação que a gente faz, presidente, se isso for possível, por favor. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Agradeço muito, novamente, nessa casa, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado.